Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Hoje nós vamos falar da análise do ambiente externo, particularmente do mercado. Então vamos situar aqui nas nossas etapas do planejamento estratégico. Nós estamos na análise do ambiente externo e aqui nós temos 5 fatores, 5 tópicos, 5 itens. O primeiro é o mercado, é o que nós vamos falar na aula de hoje. Então, mercado é o fator mais importante do ambiente empresarial externo, de fato. Os outros fatores, eles influenciam no mercado. Então, meio que o mercado é o fator primário, os outros são secundários. E claro que há uma interação entre todos os fatores, mas o olhar tem que ser mais para o mercado até. Tá bom? Mercado é maior do que a empresa. Às vezes as pessoas não entendem essa diferença, né? Então, o mercado é algo onde as empresas estão posicionadas. Toda empresa possui um mercado principal de atuação. Claro que toda a empresa pode atuar em vários mercados, mas ela tem um mercado principal que está associado ao conceito de core business que nós falamos na aula anterior, né? A empresa tem vários negócios, os negócios principais, os negócios centrais, eles estão posicionados em um determinado mercado. A empresa pode ter vários negócios em um mesmo mercado, que seriam nichos diferentes de mercado, ou vários negócios em mercados diversos, tá? A gente vai falar sobre isso posteriormente. Então, a Volkswagen está no mercado automobilístico, né? A empresa Volkswagen dentro do mercado automobilístico. Tem outras empresas, Chevrolet, a Ford, né? Toyota, enfim, a Tesla. A Coca-Cola está no mercado de refrigerante e praticamente aí um monopólio, não, junto com a Pepsi seria um oligopólio, né? Então é um mercado que praticamente só tem 2 empresas. Outras menores, mas são as 2 principais. Então essa é a diferença, tá? Então a gente vai analisar uma empresa, ou fazer o planejamento estratégico de uma empresa, a gente olha primeiro para todo o mercado, né? A gente vai olhar na análise externa. Então eu estou querendo analisar a Volkswagen, vou olhar para o mercado automobilístico. O mais importante de se analisar no mercado são os seus segmentos e tendências históricas. Então eu destaco aqui esses 2 pontos. O exemplo da Cogna, nós falamos na aula anterior, então uma empresa do setor educacional, ela divide seu mercado em 3 segmentos. Se vocês lerem os relatórios da Cogna, que eles fazem anualmente, eles fazem essa perspectiva do mercado dividido em 3 segmentos. Olha, educação básica, educação superior presencial e educação superior à distância. Isso até antes da pandemia eles já dividiam assim. Educação básica, tanto a escola como os materiais. Então, se vocês lembrarem lá da aula anterior, a Cogna, ela tem várias unidades de negócio. Então ela tem 2 na educação básica, uma com escolas próprias, é o B2C, né, do Business to Consumer, empresa para o consumidor final, uma com fornecimento de materiais digitais e físicos, B2B, uma da educação superior presencial, que é a Croton, e uma da educação superior à distância, e também com fornecimento de material. No caso, a Croton atua nessas 2, mas tem também os materiais de fornecimento para essas 2 aqui, tá? Beleza, então são 3 mercados que ela vai analisar. Aí, dividindo o mercado em segmentos, agora a gente vai olhar as tendências, porque aqui é um gráfico já relativamente antigo. Falar que existe no Brasil, na educação básica, 48 milhões de alunos existiam em 2017 é um dado muito robusto. Ele é um dado que se limita a 1 ano. Ele não quer dizer não tem muita informação. Agora, se você pegar um gráfico histórico de 2013 a 2017, por exemplo, e perceber que o número de alunos da educação básica no Brasil vem diminuindo, o número total, aí você já tem uma perspectiva do mercado, ou seja, o mercado, o segmento de mercado, melhor dizendo, da educação básica está encolhendo. Faz sentido porque as pessoas estão tendo menos filhos. Geralmente tem alguma explicação lógica para a tendência de mercado. Nesse caso é uma explicação demográfica, né? A parte da base da pirâmide etária do Brasil está encolhendo.
Só que olha só o que está acontecendo. Ainda dentro desse segmento a gente pode dividir entre escolas públicas e privadas. Se vocês perceberem, está diminuindo aqui as matrículas na rede pública. Claro que não sei como está agora, extrapolando esse gráfico para a pandemia, mas para 2020 e 2021 no caso, né? Mas olha só, se vocês pegarem os valores absolutos na educação privada, olha, 6 mil, 7 mil, diminuiu um pouco aqui, 6 mil, 7 mil, aqui já passou para 8 mil, 9 mil, ou seja, se colocasse só essa parte escura, significaria, provavelmente você teria um gráfico com um leve crescimento. Significa que a boa parte dos alunos que eram de escola pública, ou do percentual de alunos, que não são os mesmos alunos, né, da rede pública, tem migrado para a rede privada. Então a educação básica privada no Brasil ela tem aumentado por uma série de fatores, mas por isso que esse segmento de mercado é interessante para a Kroton, que apesar do matrícula como um todo está diminuindo, a matrícula na rede privada está aumentando. Então você tem uma explicação lógica para isso, tá? Educação superior presencial, olha só, o presencial, você tem um aumento dele na rede pública, na rede privada e na rede pública. Perceba uma coisa, na educação básica, a maioria dos alunos estão na rede pública. Significa que esse segmento, a rede privada, ainda tem muito para avançar, né? Se tomar, por exemplo, a gente chama de market share, a fatia de mercado da rede pública. Aqui, ao contrário, olha, no ensino superior, a maioria das matrículas são na rede privada. Embora existam várias universidades públicas no Brasil, o número de faculdades privadas é bem maior e em termos de alunos, de matrícula de alunos também. E aí você vê esse crescimento tanto na pública como na privada. Então também é um mercado, um segmento promissor, porque está aqui com uma tendência de crescimento, né? Em ambos os lados, em ambos as classes, pública e privada. Para a educação superior à distância, a gente percebe que nesse segmento há uma clara tendência de crescimento a uma taxa maior, inclusive, do que a própria educação presencial, olha só. E também a taxa de crescimento ela é maior na iniciativa privada. Se a gente olhar aqui o mais claro, que é o público, na verdade oscila, teve uma alta aqui, um pico em 2008, mas depois isso foi diminuindo, tá? Voltou aqui a aumentar em 2017, mas o grosso mesmo do crescimento da EAD no Brasil tem sido na iniciativa privada. A gente está falando aqui até 2017 desses dados, mas imagina agora no contexto da pandemia, em que as organizações de ensino superior foram obrigadas a ir para o EAD. Claro que a mobilização na rede privada foi muito mais rápida, porque eles já estavam visualizando esse novo cenário. O ensino público ele é mais moroso para se adaptar às tendências de mercado. O poder público no geral, em todos os setores, no setor educacional também. Tanto que as faculdades privadas grandes como a Cogna, faculdade não, né? Empresas da educação grande como a Cogna, Estácio, elas conseguiram se adaptar rapidamente, colocar praticamente todos os seus alunos que poderiam manter ali no curso no EAD, enquanto que as universidades públicas demoraram bastante, né? Aqui em Macapá, tanto a UEAP como a Unifap demoraram mais de 6 meses aí para implementar um plano para a educação à distância, o ensino remoto nas universidades, nos cursos. Então você tem essa diferença. É muito importante avaliar o potencial de crescimento do mercado. A tendência ela já dá uma ideia de potencial de crescimento. Você consegue ver a taxa de crescimento. Você consegue entender que aqui cresce numa velocidade muito mais rápida do que esse aqui. Mas além disso, você pode fazer análises comparativas. Olha, ou deduzir através de outras informações. No Brasil, apenas 17% dos jovens entre 25 e 34 anos possuem graduação. É menos da metade da média dos países da OCDE, Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é 44%.
ainda está abaixo de países como o Chile, que é 30%, e o México, que é 23%. O México tem uma realidade, até em termos de desigualdade social, mais próxima do Brasil. O Chile, eu costumo dizer que é o país de fato mais rico aí da América Latina, em termos de renda per capita. Seria o país mais desenvolvido de fato da América Latina, mas é ruim que o Brasil tenha um percentual baixo de jovens aí com graduação. Isso, claro, é muito ruim, sem contar a qualidade também desse ensino, que é outro problema, mas do ponto de vista do mercado, significa que tem muito a crescer. Então seria algo também positivo se nós olharmos o copo meio cheio ao invés de meio vazio. Principalmente na ótica da empresa privada, imagina o quanto o Brasil tem a crescer para alcançar esses números aqui dos países desenvolvidos. Então é mais do que dobrar, o mercado pode mais do que dobrar aqui. Mesmo se a gente considerar o Chile, é uma diferença muito grande aqui, né? Considerando aqui o público, que seria o público alvo, não seria o público alvo, seria o público predominante nos cursos de ensino superior, nessa faixa etária aqui. Então é interessante isso para a empresa, que significa que todos esses segmentos aqui, eles têm, principalmente esses dois últimos, tá? Segmentos de educação superior, eles têm muito a crescer no Brasil, e mais ainda a educação à distância. Agora, não basta a empresa estar no mercado promissor. Se ela não se adaptar aos novos cenários, certamente fracassará. Então, aqui o exemplo da bolha das .coms. Lá na década de 90, em meados da década de 90, o mercado das .coms, que são as empresas aí de software, de internet, enfim, estava bombando. Então o mercado claramente era promissor, todo mundo sabia que a internet veio de fato para mudar, estava chegando para mudar o mundo, né? Estava chegando em todos os países, mas mesmo assim você teve lá no ano 2000 essa bolha em que várias empresas faliram, porque o mercado ficou superestimando o crescimento dessas empresas, e quando a concorrência se mostrou mais forte, apenas as melhores que sobreviveram, Amazon, Google, Microsoft e várias outras faliram. Na verdade, teve muita especulação aqui, que a gente está falando não só do desempenho das empresas, mas também do mercado acionário, tá? Já é outro contexto, outra dimensão. Mas você teve de fato aqui empresas que estavam num bom mercado, mas que não avançaram. Por quê? Também quando o mercado ele fica bom, ele fica mais atraente e logo atrai bastante concorrência. Por isso que é difícil a empresa se manter, mesmo no mercado promissor, ela vai ter ali a concorrência. Então vai atrair, e ela tem que ser muito boa operacionalmente para isso. Geralmente as empresas que elas se antecipam à tendência de mercado são as que obtêm sucesso, ou então as que conseguem rapidamente copiar essas que se antecipam. Isso é até mais comum. Uma empresa consegue enxergar um novo mercado, como a Uber, por exemplo, ela descobriu um novo mercado. Só que outra empresa, ela enxerga essa empresa crescendo e já começa a concorrer nesse novo mercado, e já concorre melhorando as práticas de gestão da empresa que inaugurou o mercado. As empresas que estão em mercados em declínio não necessariamente vão falir, pois elas podem se readaptar. Então é o caso do Cirque du Soleil. Não é porque a empresa está no mercado de declínio que já acabou, vai falir. O Cirque du Soleil estava no mercado de circo que até a década de 80 era muito tradicional. Você utilizava ali manobras arriscadas. O público-alvo eram crianças, que é uma faixa etária que estava diminuindo em termos de percentual de população na pirâmide etária de praticamente todos os países, principalmente os desenvolvidos. Então, público-alvo encolhendo,
Os circos tradicionais, eles usavam muitos animais, e você tinha uma crescente do ambientalismo e da sociedade protetora dos animais, né, os maus tratos. Então começaram a ter perda de público por conta disso, campanhas contra os maus tratos animais, que dificultava a questão, leis também ficavam mais severas. Além disso, o circo, que era um espetáculo ao vivo, concorria com outras atrações para o público-alvo infantil, por exemplo, os gamers e até filmes, outras coisas que estavam se popularizando. Embora TV, né, se popularizando, embora a TV tenha se popularizado antes, mas estava crescendo nos países emergentes, por exemplo. Então, havia vários motivos para dizer que esse mercado do circo ele estava encolhendo lá na década de 80. E essa empresa Cirque du Soleil, que é canadense, realmente ela estava sofrendo muito, perda de receitas e tudo mais, né? Só que ela inovou de forma a trazer diversas atrações mais próximas do teatro, né? Então é fantástico as apresentações do Cirque du Soleil. Eles usam um aparato tecnológico também, e então eles conseguiram prosperar e quase que modificar todo o mercado. Eles redefiniram o público-alvo, que eram crianças, colocaram para pessoas adultas. Então os palhaços não faziam só bobagens, eram muito mais acrobacias, né? E também tiraram a questão dos animais, já que isso, embora aqui tenha um cavalo, mas os animais que eram mais utilizados, tigre, essas coisas, eles tiraram por conta dessa pressão de parcela da sociedade, que também era uma pressão que vinha em crescente, e fizeram uma série de outras mudanças que fez com que o circo de fato ganhasse notoriedade mundial. Durante a pandemia do coronavírus, o Cirque du Soleil estava voltando a passar dificuldade, com demissões em massas, porque é um espetáculo que ainda dependia muito do presencial. Eles até tentaram ali divulgar apresentações na internet deles, coisa que eles não faziam antes, né, para não perder a graça, mas não é a mesma coisa. O Cirque du Soleil, você paga pelo momento, né? É um preço alto que condiz até com a qualidade da apresentação. Então, não sei como está agora, mas estavam com bastante dificuldade em relação a isso no cenário. Porém, na década de 80, eles estavam aí num momento ruim para o mercado como um todo, e eles se reinventaram. Pode ser que eles tenham se reinventado novamente. Então, e outra coisa, quando o mercado começa a ficar ruim, as empresas concorrentes também começam a falir. E aí você pode ganhar a maior fatia desse mercado. Então, a análise do mercado é importante, mas ela por si só não dá o direcionamento da empresa. Até porque a empresa ela vai reagir às tendências de mercado, e também os concorrentes vão reagir. Por isso que tem que diferenciar uma coisa da outra. Beleza? Então é isso, até a próxima.